Muito bem. Agradeço a você, Carlos, a você, Célio, por essas belas abordagens, que foram muito importantes, e cabe a nós, neste momento, fechando esta primeira parte deste painel, desse seminário, abordar este tema tão importante de Jesus, o Espiritismo, a regeneração, com a educação. O Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal, que nós somos, seres integrais, que representamos Deus aqui na Terra. E essa visão que o Espiritismo nos dá, ela é, na verdade, revolucionária, transformadora da educação, tanto a nível dos seus fundamentos, quanto também da sua prática. E nós vamos aqui lembrar que temos um mestre aqui na humanidade, e esse mestre é apresentado pela doutrina espírita como nosso guia e modelo. E nós estamos aqui nos referindo a Jesus. E como mestre, ele nos trouxe os dois pilares essenciais da educação. Lembrando que esses dois pilares essenciais da educação apresentados por Jesus ainda não estão efetivados no nosso sistema educacional, no nosso sistema escolar. O primeiro pilar é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o pilar fundamental da educação, porque o amor é a base de todo o processo educacional. Já dizia o Dr. Pat Adams, esse médico norte-americano que lançou os Doutores da Alegria para humanizar os hospitais, certa vez, estando aqui no Brasil e concedendo uma entrevista, ele disse que já havia percorrido boa parte do mundo para fazer palestras e apresentar as suas ideias. E havia falado muito, muito em escolas. E sempre encontrou, por parte dos professores, dos educadores de uma forma geral, a expressão que o amor é a base da educação. E ele então diz assim: mas acontece que nunca encontrei em escola nenhuma, em nenhum lugar do mundo, um espaço de 1 hora sequer semanal para se estudar e se conversar sobre o amor. Como isso é possível? Se ele é o fundamento da educação, se ele é o fundamento da vida, por que nós não damos espaço ao amor? Podemos imaginar uma escola trabalhando junto com a geografia, com a história, com a química, com a matemática, com a língua portuguesa e assim por diante, mas trabalhar 5 horas semanais de amor? Como não estaríamos já transformados com as novas gerações, sensibilizadas, humanizadas, mais afetivas? Por que não estudamos o amor? Isso nos faz lembrar um outro educador, esse também norte-americano, Leo Buscaglia. Leo Buscaglia, que foi professor universitário e autor de muitos livros. Leo Buscaglia teve um problema muito sério, porque ele se considerava um bom professor e considerava que os seus alunos prestavam bastante atenção nas suas aulas, eram participativos. Até que uma aluna sumiu das suas aulas, desapareceu do curso. Intrigado, depois de um tempo, ele procurou informações dentro da universidade. E na secretaria encontrou a resposta que procurava. A secretária olhou para ele e disse: professor, o senhor não está sabendo o que aconteceu com ela? Ele disse: não, por isso estou aqui pedindo informações. Ela se matou, professor, cometeu suicídio. Leo Buscaglia levou um choque. Como assim? E ele foi pesquisar e descobriu que ela arrastava na sua vida pessoal diversos problemas, tanto íntimos quanto familiares. E ele então se diz assim: como eu nunca percebi isso? Porque eu gostava tanto dela, ela participava, eu nunca percebi nada nela. Ele pediu licença da universidade,
percorreu o mundo e ficou 2 anos na Índia, onde encontrou o budismo. Ali, estudando, ele volta e vai conversar com seu amigo reitor. Diz assim, quero voltar a dar aula. E o reitor, nossa, que maravilha, teremos Léo Buscaglia de volta à nossa universidade. Então, podia ter notícia melhor no dia de hoje. Já vou lhe encaixar novamente no curso. Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero fazer tudo diferente e tenho uma nova proposta. O reitor, então, diz, ok, qual é a sua proposta? Eu quero implementar aqui na faculdade, aqui na universidade, um curso de extensão. Sim, pois não. E que curso de extensão seria esse? O amor. E o reitor olhou para ele, você está brincando comigo? Isso é uma pegadinha? Que história é essa? Um curso sobre amor? Exatamente. Porque essa é a nossa necessidade, de todos nós. Mas o que você vai ensinar nesse curso? Nada. Como assim que você não vai ensinar nada? Sim, não tem currículo, porque é um curso para descobrirmos o que é o amor e como colocá-lo em prática. Portanto, será um curso interativo. Depois de muito ouvir, o reitor levou a proposta ao conselho. E o conselho, depois de muito debate, confiando no Léo Buscaglia, lançou o curso. Foram abertas as inscrições, 200 alunos se inscreveram. Ele olhou para os 200 alunos e disse, bom, este é o curso Amor, onde nós vamos descobrir o amor. Então, vamos começar respondendo uma pergunta. O que é o amor? E assim o curso foi feito. No ano seguinte, havia 800 alunos inscritos. E no terceiro ano, havia uma lista de espera de mais de 1.000 alunos interessados em fazer o curso. Estudar o amor, porque esse é o pilar da educação. Aprender a amar o seu próximo como a si mesmo. E todos nós estamos aqui reencarnados justamente para aprendermos a nos amar. Mas como fazer isso? Pergunta já deixada aqui no ar. Como? Jesus, então, nos dá o segundo pilar da educação. Aprender a fazer ao outro somente o que você gostaria que o outro lhe fizesse. No meio educacional, nós chamamos esse pilar de regra de ouro da educação. Que coisa maravilhosa se estivéssemos trabalhando isso com as nossas crianças e os nossos jovens. Que ele aprenda a fazer ao outro somente o que queira que o outro lhe faça. E é claro que nós só queremos que os outros nos façam coisas boas, nos façam o bem. Portanto, é o que devemos fazer aos outros, seja quem for. E Jesus, para amarrar esse ensino sobre os 2 pilares da educação, ele vai então nos apresentar a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, o homem, a pessoa que é assaltada e que depois é atendida, não é identificado. Ninguém sabe quem é. Numa época de muitos preconceitos e discriminações, Jesus responde ao doutor da lei que ele, doutor da lei, deveria fazer exatamente como fez o samaritano: atender, auxiliar, usar da compaixão, da misericórdia, fazer o bem, sem olhar a quem, já que não se sabe quem é a pessoa que foi assaltada e deixada ao largo ali da estrada depois de ter apanhado do assaltante. Então nós entendemos que amar o próximo e fazer a ele somente o que queremos que ele nos faça é para todos. Compreendendo essa lição trazida por Jesus, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, vai então nos mostrar que o Espiritismo, sendo doutrina de educação da alma imortal, tem como base, como tese, a educação moral.
E alguém, claro, já está se perguntando, mas o que é moral? Allan Kardec lançou essa pergunta aos espíritos superiores. É a questão 629 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos, sem fazer torneios filosóficos, responderam ao codificador: moral é a regra de bem proceder para com todos. Ponto final. E aí nós podemos, então, dizer que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Porque se ele faz bem apenas para si mesmo, se faz bem apenas para os amigos, os grupos de interesse, não é o bem, porque automaticamente estará prejudicando outras. Por isso, então, a resposta dos espíritos: moral é a regra de bem proceder para todos. Então, Allan Kardec trabalha a tese da educação moral, a educação do espírito integral que nós somos. E aí nós compreendemos que não basta trabalhar o desenvolvimento do cognitivo, da inteligência, é preciso trabalhar o desenvolvimento afetivo, emocional, da área sentimento, em conjunto, porque nós espíritas não propomos inserir mais uma disciplina curricular na escola para trabalhar isso. Não, porque a educação moral é um processo que permeia tudo que já está acontecendo, não apenas na escola, mas também na família. Porque família e escola são os dois grandes institutos educacionais da humanidade. Surgem justamente para nos educar. Mas o que é realizar essa educação moral? Continuemos com Kardec lá no Livro dos Espíritos. É corrigir as más tendências do espírito. Mas tendências que ainda trazemos, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Naturalmente, num grau maior, num grau menor, porque cada um tem o seu histórico evolutivo, cada um tem a sua história de progresso para atingir a perfeição. Mas é verdade que ainda somos um tanto quanto egoístas, orgulhosos, hipócritas, vaidosos, preconceituosos e assim por diante. Mas, como nos diz o espírito André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, que não devemos falar sobre o mal, vamos focar sobre o bem. Ou seja, cada um de nós é mais ou menos honesto, é mais ou menos caridoso, é mais ou menos bondoso, fraterno, solidário e assim por diante. Portanto, já aprendemos que com a educação precisamos desenvolver mais as nossas virtudes. Ou como diz os espíritos a Kardec, o que está faltando para nós na atualidade é o desenvolvimento do senso moral. Nós o temos, é uma dádiva divina, mas precisamos desenvolver mais. Porque se não fizermos isso, nós podemos pegar a nossa inteligência, hoje tão bem desenvolvida, e desvirtuá-la, e fazer o mal ao próximo, à sociedade como um todo. É como uma companheira, certa vez, no centro espírita, chegou até nós para dizer assim: Marcos, minha filha é um espírito superior. Foi uma afirmação assim muito forte. Mas quantos anos ela tem? Está com 3 anos. Por que você acha que ela é um espírito superior? Porque ela é muito, mas muito inteligente. É impressionante como ela já domina essas novas tecnologias, as respostas que ela dá, todo um conhecimento que ela já mostra. Muito bom, muito bem isso. Agora, posso fazer uma pergunta? E na área comportamental, na área moral, ela, por exemplo, é bondosa naturalmente, sabe obedecer a vocês que são os pais, né? Cumprir os combinados, as regras?
Aí, então, ela olhou e disse assim, ih, aí é um problema terrível. Ela é desobediente, é isso, é aquilo. Bem, então você me desculpe, mas a sua filha não é esse espírito superior. Porque o espírito superior, conforme está lá em A Gênese, no último capítulo sobre a nova geração, já traz em si a bondade que ele já conquistou. Não é um espírito superior, já teria que mostrar isso. Então, menos, e trate de educar a sua filha, corrigir as más tendências dela. Utilize a sua autoridade moral, porque se não fizer isso na infância, depois o quadro complica, e muito. Educação é um processo, mas esse processo não pode ser adiado. Mas, para que ele dê os bons resultados, não basta ensinar, é preciso exemplificar. O bom educador é aquele que se educa, é aquele que dá os bons exemplos. Porque eu posso dar um sermão daqueles em cima do meu filho, para que ele não minta, para que ele não fale palavrões, para que ele não esconda as coisas, para que ele seja bom, para que ele não bata nos outros. Tudo isso eu posso falar para ele. Mas se na sequência eu brigo com a mãe dele, se na sequência o pessoal do primeiro seu de Itaperuna me liga para fazer um seminário e eu olho a minha agenda, posso fazer o seminário, mas digo que não posso, portanto eu estou mentindo e ele depois vai ver que eu menti, porque eu não queria esse compromisso. Ora, quais são os pensamentos que ele vai elaborar? Porque eu não posso mentir se o papai mente. Porque eu não posso isso se o papai faz. E ele elabora e chega a uma conclusão, porque criança pensa, embora algumas pessoas achem que não, mas criança pensa porque é um espírito imortal, está no seu processo evolutivo. Então ele faz a seguinte elaboração: tudo bem, pode deixar. Quando eu crescer, ninguém manda mais em mim. E ele cresce e chega para a mãe que está lá na cozinha, diz assim: mãe, posso sair com a galera lá para a balada? Ela, então, vai lá conversar com seu pai, vê lá o que ele acha. Ele vai. O pai está na sala. Ô pai, posso sair com a galera e com a minha turma aí para a balada? O que foi que a sua mãe disse? E fala, por ela tudo bem. É? Então olha lá, hein? Vai chegar tarde aqui. Não. E ele vai. E a mãe vem lá de dentro, chega na sala. Cadê o fulano? Antes era nosso filho, mas ele cresceu, então agora, né, a responsabilidade é do pai. E aí saiu aí para os amigos. Você sabe para onde? Ah, foi para uma balada. Você deixou? Eu não. Foi você que deixou. Eu? Não, eu disse para ele vir conversar com você. Não, mas ele disse que você já tinha autorizado. Pronto, ele já manipulou os pais. Mas por que ele faz isso agora? Porque aprendeu com os pais. Porque os pais sempre fizeram isso entre eles e os outros, com o filho assistindo. Precisamos tomar muito cuidado com o que estamos fazendo no campo da educação. Educação não é responsabilidade apenas da escola. Educação é responsabilidade da família, e ainda mais do ponto de vista moral. E lembrando, porque somos espíritas, que a reencarnação existe. Ela existe porque somos almas imortais e porque existe a vida futura, depois da morte. Portanto, nós vamos retornar ao mundo espiritual e depois de um certo tempo, que é individual, nós seremos chamados novamente a reencarnar, que Jesus nos apresentou como sendo o nascer de novo. Bem, se providenciamos a educação moral das novas gerações, não haverá nenhum problema. Nem eu, nem o Carlos, nem o Célio, que estamos aqui presentes, teremos problema em reencarnar. Até, tranquilo. E pode até nos mandar de volta para o Brasil, porque nós sabemos o que fizemos. Educamos bem as novas gerações e, portanto, as novas gerações estão prontas para bem nos receber.
Mas se não fizermos isso, vai ser uma dor de cabeça. Vai ser um problema seríssimo. E temos que lembrar disso. Nós precisamos educar as novas gerações, não apenas para esta vida presente atual, mas para a vida futura, na qual também estaremos presentes dentro das necessidades evolutivas que ainda temos. Então, não deixemos de lado a correção das más tendências, o desenvolvimento das virtudes e do senso moral dessas novas gerações, das crianças e dos jovens. Promovamos em nós e junto a eles o autoconhecimento e a autoeducação. Porque o Espiritismo, ele nos apresenta as respostas definitivas, né? Aquelas que as nossas ciências materialistas ainda não conseguiram responder. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? 4 questões básicas da existência humana e que o Espiritismo responde, não apenas teoricamente, mas com base na ciência de observação da alma imortal, do espírito que nós somos. Então, é preciso fazer o autoconhecimento e a autoeducação para nos renovarmos e sermos as pessoas de bem que farão o mundo de regeneração. E aí vem aquela pergunta, já endereçada a nós de há muito tempo, a todos nós. Quando a Terra será mundo de regeneração? Quando o bem predominará sobre o mal? A resposta, na verdade, é simples. Quando quisermos que isso aconteça. E até este momento, nós não quisemos. Porque não fizemos a opção pelo amor, não fizemos a opção pela paz, pelo diálogo, pela solidariedade, pela fraternidade. Não fizemos até hoje a opção em combater o egoísmo e o orgulho, que são as 2 grandes chagas morais da humanidade, e todo o mal deriva justamente do egoísmo e do orgulho. Está nas nossas mãos. E alguém já nos disse, não, mas os espíritos dizem que isto vai acontecer neste 3º milênio. Não temos dúvida em relação a isso. Mas o 3º milênio vai até o ano 2999. Nós ainda estamos em 2022. Portanto, depende de nós, porque Deus, através da sua lei, respeita o nosso livre-arbítrio. Claro que ele não nos abandona. Claro que os bons espíritos estão sempre conosco e tentando nos impulsionar para o bem e para o amor. Mas depende de nós. E estamos assistindo na atualidade uma educação desvirtuada, uma educação que está centrada no ensino, que está centrada no ensinar, que está centrada apenas nos domínios da intelectualidade. E não temos nos preocupado em formar cidadãos éticos, do bem, honestos. Tudo isso tem passado ao largo. Por isso é tão importante que nós espíritas não apenas trabalhemos a evangelização da família, que engloba a criança, o jovem e o adulto, no centro espírita, mas que façamos a nossa influência salutar no meio educacional. Não para levar o espiritismo para dentro das escolas, não é isso. Mas para levar essa visão espiritualista do ser, levar a humanização do ser, que tanto está faltando. Para encerrar, trazendo aqui uma história acontecida em cidade do interior paulista, em que fomos falar para o professorado dessa cidade, eram 400 professores. Fomos muito bem recebidos pela secretária de Educação, tivemos uma conversa maravilhosa e fomos ao auditório para a palestra. E a palestra foi provocativa, dinâmica, interativa, todo mundo empolgado com as ideias que estávamos apresentando
para a educação e as escolas. E terminamos. A secretária de Educação pegou a palavra, agradeceu e disse assim: como nem sempre conseguimos reunir todos, quero aproveitar esta oportunidade para uma conversa com vocês. Estou sabendo que... E aí ela lavou a roupa suja junto aos professores. Ou seja, os bastidores políticos da prefeitura e da Secretaria de Educação tomaram conta do evento. Eu me retirei para o canto, aguardando, e quando ela deu por encerrado a palestra, o seminário, aquele evento, quase que assisti uma cena que ia para as páginas policiais. Secretária de Educação morta dentro da própria secretaria pelos professores. Todo mundo revoltado com ela, e foi um bate-boca terrível, terrível. E ficamos ali no canto, esperando que os ânimos se acalmassem, intimamente em prece, até que finalmente os ânimos se acalmaram, todo mundo foi se retirando, a secretária veio, nós agradecemos pela oportunidade, né? Claro, a sua palestra foi muito boa, nossa, o projeto do Instituto de vocês, que maravilha, vamos voltar a conversar. E eu estou esperando há mais de 10 anos que venha qualquer coisa de lá. Seria impossível, porque, infelizmente, a educação ainda não é prioridade, e ainda mais a educação espiritualizada, do ser imortal que o Espiritismo nos traz. Portanto, se queremos, no mais breve tempo possível, o mundo de regeneração, só existe um caminho: a educação. E na visão do Espiritismo, a educação moral, aquela que visa o espírito, que combate os vícios e desenvolve as virtudes. Esse é o caminho que precisamos tomar e que os espíritos vêm nos conclamando desde a época da codificação. Bem, fazendo aqui o encerramento, nós queremos lembrar que, neste momento, nós estamos passando por uma crise. Mas essa crise, na verdade, não é política, ela não é social, ela não é jurídica, é uma crise moral, é uma crise de valores. Essa é a crise. E que o Espiritismo é o caminho, junto com Jesus, né, revivendo o Evangelho, para que nós possamos superar essa crise. A crise faz parte do processo de transição. Então, nós precisamos confiar em Deus, em Jesus, que nos governa, nos amigos espirituais, e perseverarmos sem perdermos a esperança. Nós somos semeadores de um mundo melhor, e o semeador não pode parar de semear. A nossa fé tem que ser viva, assim como o Centro Espírita precisa ser um organismo vivo da sociedade humana. Nunca esqueçamos que somos espíritos na experiência humana e que isso tem que ser o nosso norte até o final, ou seja, até o momento em que Deus nos chamar de volta ao mundo espiritual, onde vamos continuar. E aqui, trazendo a palavra de um grande educador, que embora ele nunca tenha conhecido o Espiritismo, mas tinha uma ligação muito grande com Deus, como ele dizia, talvez a educação não seja o remédio para tudo e possa resolver tudo na vida humana, mas com certeza, para chegarmos ao mundo de regeneração, teremos que passar pela educação e, no nosso caso, com a visão do Espiritismo, a educação moral. Portanto, continuemos perseverando, trabalhando, semeando, porque tudo passa, menos a misericórdia de Deus sobre nós, e chegaremos, então, ao mundo de regeneração. Agradeço por esta oportunidade, por todo este convívio, e que estejamos sempre com Jesus. Muito obrigado.